CAUTES MPMG 2022. Este evento é uma parceria entre o Centro de Apoio Operacional, as Promotorias de Justiça de Velamento de Fundações e as Alianças Intersetoriais, CAUTES, e a Federação Mineira de Fundações e Associações de Direito Privado, Fundamig. Agradecemos as presenças dos membros, servidores e colaboradores do MPMG, dos representantes da Fundamig e das fundações que serão agraciadas, bem como de todos os convidados que nos prestigiam. Senhoras e senhores, para dar início à presente cerimônia, ouviremos a coordenadora do CAUTES, promotora de justiça Tatiana Pereira. Boa tarde a todas as pessoas presentes nesta cerimônia de premiação. Cumprimento aqui as autoridades, os colegas, os servidores da casa, os representantes do terceiro setor, na pessoa do nosso querido Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jarbas Soares, a quem parabenizo pela nomeação e votação expressiva da classe, fruto da dedicação ímpar com que Vossa Excelência exerce o honroso cargo de chefe do Ministério Público Mineiro, implementando uma administração democrática, participativa e de grandes avanços. Agradeço a presença e também cumprimento o Dr. Mauro Flávio Ferreira Brandão, subcorregedor-geral do Ministério Público, a doutora Cláudia Pacheco, secretária-geral do MP, e a doutora Valma, promotora de Justiça de Fundações da capital, os quais tanto abrilhantam a nossa instituição. Registro também a presença do Procurador de Justiça aposentado e vice-presidente da Fundamig, doutor Tomás Jaquino Rezende. E é com muita alegria e honra que recebemos cada um dos senhores e senhoras na sede do Ministério Público para reconhecimento do brilhante trabalho desenvolvido por essas 3 fundações agraciadas na presente data. Importante trazer um breve histórico da atuação do CAOTES para situarmos a cerimônia de premiação que hoje se realiza. Em fevereiro de 2021, o CAOTES idealizou a implementação do Programa de Integridade no âmbito das fundações privadas de Minas Gerais, como Plano Geral de Atuação dos exercícios de 2021 e de 2022. E, com a parceria da Fundamig, conseguiu o apoio da consagrada Fundação Dom Cabral, a qual, através do programa Hands-on Compliance, vem capacitando gratuitamente diversas fundações mineiras. Essa aliança intersetorial entre o Ministério Público, a Fundamig e a Fundação Dom Cabral, materializada através do Acordo de Cooperação Técnica número 48 de 2021, já proporcionou a capacitação de mais de 200 colaboradores e de cerca de 100 fundações mineiras. Tais resultados ensejaram, inclusive, o reconhecimento por parte do Conselho Nacional do Ministério Público, o qual premiou o projeto Hands-on Compliance em segundo lugar na categoria Governança e Gestão no último dia 30 de novembro. Na mesma linha do Programa de Integridade, e para motivar ainda mais as fundações mineiras, o Ministério Público assinou um outro acordo de cooperação, que é o número 79 de 2022, desta feita com a Fundamig, para a criação do Prêmio de Integridade do CAOTES Ministério Público de Minas Gerais de 2022, a fim de reconhecer aqui as boas práticas em compliance já adotadas por fundações mineiras que tenham manifestado interesse em participar dessa premiação hoje do CAO e que obtiveram as 3 maiores pontuações nos requisitos objetivos previamente definidos. E aqui estamos nós, na presença de 3 renomadas fundações, Arcelor, Arnaldo Gavaz e Sara, para cumprimentá-las e agraciá-las com singela homenagem, mas que representa o reconhecimento pelo brilhante trabalho que vocês desempenham nas respectivas áreas sociais em que atuam. Agradeço a toda a equipe do CAOTES, em especial ao colega Marcelo Oliveira Costa, pelo fundamental apoio na construção deste prêmio.
Agradeço ainda a grande parceira do Ministério Público nesse prêmio, que é a Fundamig, nas pessoas do vice-presidente, Dr. Tomás, e da superintendente executiva Júlia Caldas, que, com muita dedicação e competência, tem trabalhado intensamente pelo fortalecimento do terceiro setor. Por fim, registro os meus mais sinceros agradecimentos ao Instituto DOAR, nas pessoas do professor Marcelo Straviz e equipe, os quais muito nos auxiliaram em termos de metodologia empregada para ocorrer essa premiação aqui de hoje. Agradeço a atenção de todos. Parabéns, querida. Convidamos para suas palavras a superintendente executiva da Fundamig, Júlia Caldas de Almeida, representando a federação. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos a cada pessoa aqui presente hoje, em nome do Dr. Jarbas, em nome do diretor-presidente da Fundamig, que encerra agora o seu mandato, Dr. Gilson Dairel, que está em viagem, motivo pelo qual ele pede desculpas pela ausência, mas envia seus mais sinceros votos de sucesso a todos. E está aqui também nosso vice-presidente, representando a nossa diretoria, Dr. Tomás. É uma honra e uma enorme alegria representar a Fundamig nesse momento tão especial que encerra em clima de Oscar um biênio tão profícuo para o terceiro setor mineiro. Há 28 anos, em 30 de novembro de 1994, a Fundamig nascia, fruto de uma aliança entre fundações mineiras e as promotorias de justiça de velamento de fundações do Ministério Público de Minas Gerais, com o objetivo de manter esse canal de diálogo sempre aberto, contribuir para a construção de métodos e boas práticas de gestão de organizações privadas sem fins lucrativos, qualificar seus profissionais, bem como representar as OSC perante órgãos governamentais e as empresas, dentre outras funções, sempre buscando contribuir para o desenvolvimento sustentável por meio do fortalecimento do terceiro setor. Primeira organização representativa de fundações a ser registrada no Brasil, contribuiu com a criação da Confederação Brasileira de Fundações, a CEBRAF, bem como outras federações irmãs pelo país. A Fundamig segue resiliente em sua missão e, ainda hoje, permanece ativa, institucionalmente cada vez mais forte, apesar de tantas intempéries, pois contamos com a força das redes e da coletividade e entendemos que um mundo melhor e mais justo depende de uma aliança entre os três setores e que, para isso, todos devem dialogar em pé de igualdade. Na gestão da doutora Tatiana Pereira, a quem parabenizo e agradeço, em nome de todo o terceiro setor mineiro, por sua humildade, visão e abertura para as parcerias e alianças que possibilitaram todo o trabalho realizado até hoje, por sua dedicação, entusiasmo e incansável busca pela excelência em cada realização, estreitamos ainda mais os laços com o Ministério Público, que se desdobrou em 3 acordos de cooperação técnica. O primeiro deles para a realização do diagnóstico do terceiro setor Minas Gerais, projeto idealizado pelo Dr. Tomás de Aquino, apresentado os resultados em 2006, realizado pelo CAUTES, e hoje em andamento, em sua atualização e ampliação, e que pretende, por meio de parcerias e voluntariado regional e local, mapear, cadastrar e conhecer de maneira aprofundada as organizações mineiras, entendendo seus pontos fortes e fracos, de maneira a facilitar projetos de apoio e fortalecimento dessas organizações, bem como servir de base para planejamento de políticas públicas em todo o Estado. Os 2 acordos seguintes, já foram mencionados pela doutora Tatiana, se referem ao programa Hands-on Compliance, desenvolvido pela Fundação Dom Cabral, com patrocínio da CCR, com foco em apoiar as organizações a estruturarem seus programas de integridade, e temos, inclusive, aqui hoje a prova de que esse programa foi uma parceria de muito sucesso, né, Fundação Sara? E o terceiro motivo de estarmos aqui hoje, o Prêmio Integridade CAUTES 2022, para o qual podemos contar com o apoio técnico do Instituto DOAR, que realizou gratuitamente a transferência da metodologia para a criação e realização dessa premiação. O prêmio foi lançado em uma live, realizado em tempo recorde, dia 3 de novembro de 2022, disponível no canal do YouTube da Fundamig, a qual contou com as participações da doutora Tatiana e do professor Marcelo Straviz. Na live apresentamos e explicamos item a item o formulário de inscrição, foram esclarecidas várias dúvidas dos participantes interessados em concorrer ao prêmio.
foi um formulário dividido em 10 seções, sendo a primeira composta por 2 pressupostos eliminatórios. As demais colheram informações sobre a política de compliance da organização, certificações, causa e estratégia, governança, sustentabilidade financeira, comunicação e transparência. E a última, um critério de desempate, que foi a data de implementação do programa da Fundação. A partir do preenchimento desse formulário, podemos analisar todas as respostas e documentações enviadas e selecionar as 3 ganhadoras aqui hoje presentes, as quais parabenizo pelo pioneirismo, pelo afinco e profissionalismo e pela coragem de submeter os programas à avaliação do órgão fiscalizador. As senhoras e os senhores realmente merecem o prêmio que irão receber hoje. Muito obrigada e seguimos à disposição. Senhoras e senhores, neste momento faremos a entrega de placas às 3 fundações vencedoras do Prêmio Integridade CAUTES 2022, que serão chamadas em ordem alfabética. Convidamos para se posicionar à frente o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, o Corregedor-Geral Adjunto e responsável pelo Programa de Integridade do MPMG, Mauro Flávio Ferreira Brandão, a coordenadora do CAUTES, promotora de Justiça Tatiana Pereira, o vice-presidente da Fundamig, Tomás Jaquino Rezende, a superintendente executiva da Fundamig, Júlia Caldas de Almeida, e a promotora de justiça titular da 21ª Promotoria de Justiça de Fundações de Belo Horizonte, Valma Leite. Os textos das placas possuem os seguintes dizeres, abre aspas, Prêmio Integridade CAUTES MPMG 2022. Conferimos esta homenagem à Fundação pelo seu excelente desempenho na implementação de programas de integridade. Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2022. Fecha aspas. Receberá a placa a Fundação ArcelorMittal, Núcleo de Investimento e Transformação Social do Grupo ArcelorMittal. Sua estratégia principal se divide em 3 eixos de atuação, educação, cultura e esporte. Por meio de projetos e iniciativas dessas áreas, se propõe a transformar a vida de crianças e jovens de forma coletiva e participativa, compartilhando conhecimento e inovação, contribuindo para a inclusão e a formação de cidadãos completos para um futuro mais promissor. Convidamos para receberem a placa os representantes da Fundação ArcelorMittal. Todos os representantes das respectivas fundações agraciadas poderão receber a placa para o registro fotográfico. Para suas breves palavras, convidamos a gerente jurídica da Fundação, Ana Bernardino. Por favor, Ana. Boa tarde a todos. Sou a Ana Bernardino, sou gerente jurídica na ArcelorMittal Brasil. A Fundação é um importante braço nosso social. Temos atuado aí no terceiro setor há quase 3 décadas. Isso não é possível sem o apoio incondicional aqui do Ministério Público, da Fundamig. A gente está muito orgulhoso com esse prêmio, porque o Programa de Integridade é um programa desde 2007, então é um trabalho que vem sendo construído. Hoje fiquei feliz quando eu entrei no prédio, quando eu vi missão, valores, visão do Ministério Público, e um dos valores é a ética, né? Então, assim, a gente vê que estamos no caminho, né? No caminho correto. E muito orgulhosos de dividir esse prêmio aqui com 2 outras grandes fundações. A Fundação Sara é da minha terra natal, onde eu nasci, Montes Claros, tenho maior orgulho.
E agradecer e falar que a Fundação ela busca exatamente o que ele já explicou, fomentar aí, tentar. Nós, da iniciativa privada, precisamos contribuir para essa sociedade, né? Então, a gente escolheu os 3 pilares, né, que é o esporte, cultura, de jovens e crianças. Temos diversos projetos lá, e o nosso programa de integridade vem para dar sustentabilidade a esses projetos, né, fazer acontecer. E sem o Ministério Público, sem a Fundamig, a gente perdemos força, né? Então, ficamos felizes, orgulhosos com esse reconhecimento. Muito obrigada. Contem conosco. Estamos cheios de ideias, cheios de iniciativas e ações. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Ana, e parabéns à Fundação. Receberá agora a placa Fundação Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza Filho, situada no município de Ponte Nova, Minas Gerais, classificada como hospital geral. É considerada um dos maiores complexos hospitalares do interior do estado de Minas. Atualmente, atende a toda a população por demanda espontânea e referenciada da micro e macro região de Ponte Nova, Viçosa e Manhuaçu. A instituição é referência em cirurgia cardiovascular, neurologia e trauma. Presta atendimentos de urgência e emergência por se tratar de um hospital porta aberta. O hospital também conta com centros especializados em otorrinolaringologia, oncologia e oftalmologia, com equipamentos de última geração e profissionais altamente capacitados. Possui 20 leitos de unidade de terapia intensiva, 10 leitos de unidade coronariana e 119 leitos clínicos. Convidamos para receberem a placa os representantes da Fundação, por gentileza. Para se pronunciar, ouviremos o presidente do Conselho Curador da Fundação Filantrópica e Beneficente de Saúde, Arnaldo Gavazza Filho, José Bueno de Magalhães. Boa tarde a todos. Cumprimento o Procurador-Geral, Dr. Jarbas, a coordenadora do CAOTS, das fundações, doutora Tatiane, o qual eu cumprimento todos os presentes aqui hoje. Para a gente é uma grande emoção receber um prêmio deste. A gente vindo lá de uma cidadezinha de 60 mil habitantes, onde a gente consegue fazer uma saúde de qualidade. E está aqui ao lado de 2 instituições, né, que é a SARA e a Fundação ArcelorMittal. A gente fica até sem palavras. Eu queria falar aqui 20 minutos, mas me deram só 2 minutos. Contar a história da Fundação Gavazza. Ele já falou muito bem o papel que a gente cumpre na sociedade da nossa região como uma fundação de saúde. A nossa fundação ela tem 31 anos, do qual há 11 anos eu sou presidente do Conselho Curador, e quero dedicar este prêmio a todos os colaboradores da fundação, e aqui representada pela nossa superintendente administrativa, Lucimar, ao corpo clínico do Hospital Arnaldo Gavazza, e também aos promotores de justiça de Ponte Nova, o doutor Sérgio e o doutor Galba, que sem a parceria, o acompanhamento, o diálogo com o Ministério Público, nenhuma fundação sobrevive. Há 11 anos atrás, quando nós fomos assumir, a convite do Ministério Público de Ponte Nova, o conselho do Hospital Arnaldo Gavazza, um cidadão me parou na rua e falou assim comigo: "Você é doido, você vai mexer com fundação? Quem acompanha os dados e o dia a dia da fundação é o Ministério Público." Eu falei: "Então é para lá que eu vou, porque eu sei que é onde que eu vou mexer, pela seriedade que a gente tem e o acompanhamento deles no dia a dia, que a gente nos contribui e nos ajuda." Então, isso só fortalece e nos dá mais força ainda de continuar
tentando fazer um pouco para a sociedade local de Ponte Nova e também da região, o qual nós conseguimos fazer uma saúde para 750 mil habitantes do Hospital Ronaldo Gavazza. Eu costumo dizer o seguinte, nós dizermos que a nossa fundação é íntegra não basta. Nós temos que submeter, sim, aos órgãos de controle, né? Nós temos que colocar a nossa fundação à prova. E, principalmente, isso nos qualifica quando é o Ministério Público este órgão de controle. Então, eu acho que o papel do Ministério Público nas fundações, o dia a dia, só fortalece o nosso trabalho. Então, eu agradeço a todos e quase que não cheguei, peguei quase 1 hora de engarrafamento na Serra de Itabirito, né? Então, fica aí as nossas palavras e nosso agradecimento profundo ao Ministério Público pela parceria nas fundações em Minas Gerais. E não esquecer da Fundamig, né, do seu vice-presidente que está aqui, e a Juliana, né, representando a Fundamig. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao senhor José Bueno e parabéns à Fundação. E, finalmente, receberá agora a placa, a homenagem à Fundação Sara. Ao longo de mais de 24 anos de história, a Fundação Sara tornou-se referência em prestar assistência social humanizada às crianças e adolescentes com câncer em Minas Gerais. Inicialmente em Montes Claros e, a partir de 2010, ampliou sua atuação com unidade em Belo Horizonte. Tem como missão prestar assistência social às crianças e adolescentes com câncer e ser agente de promoção de conhecimentos e de melhorias no tratamento oncológico. A instituição, por meio de seus parceiros e de toda a comunidade, oferece assistência à criança e ao adolescente de 0 a 18 anos, com total apoio na realização do tratamento, por meio de programas que oferecem hospedagem, refeições, transporte para hospitais e laboratórios, atendimentos por profissionais do serviço social, psicologia, pedagogia e nutrição, além de atividades de lazer, apoio na aquisição de medicamentos, catéteres, realização de exames, dentre outros. Convidamos para receberem a placa os representantes da Fundação. Obrigado. Todos podem retornar aos seus lugares, por gentileza, à exceção do senhor Álvaro Gaspar Costa, diretor-presidente da Fundação Sara, para suas breves palavras. Isso tudo? Os caras escrevi um discurso aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigado. Eu quero cumprimentar aqui o Dr. Jarbas, na pessoa de quem eu cumprimento todas as autoridades presentes, cumprimentar os meus colegas das outras fundações, parabenizá-los por esse momento especial. Quero deixar registrado a presença aqui de seu Fajardo, nosso representante do Conselho Deliberativo, que tem feito um trabalho fantástico no cuidado da imagem da Fundação Sara, a minha esposa Marlene e a minha colega voluntária Thelma dos Anjos, que está representando todos os nossos voluntários. Bom, gente,
Desnecessário dizer da emoção, né? São 25 anos, aproximadamente. A Fundação Sara nasce da história da nossa filha, da Sara, que faleceu de leucemia aos 4 aninhos. E, desde então, a gente decidiu que iria cuidar dos outros pequeninos que passam pelas mesmas dificuldades, famílias carentes. Então, já são mais de 1.400 crianças com câncer que a gente tem cuidado. Todas vêm das suas cidades em busca de um grande sonho, da cura, né? Estava comentando agora com as crianças e as mães, que chega no Natal, nós todos ficamos esperançosos por um momento com a família. A esperança deles é outra. Eles estão nos hospitais, na casa de apoio, e a gente está junto. Então, isso é um pouco da história da Fundação Sara, nesses 25 anos. Não sei se vocês conseguem imaginar o que representa este prêmio. No nosso caso, especialmente, é o fortalecimento de uma imagem. E nós nada mais somos do que uma imagem. Nós sobrevivemos da nossa imagem. O que nós temos para oferecer é a nossa imagem. A Fundação Sara, ela existe e é mantida única e exclusivamente por doações. Então, para alguém fazer uma doação, ele precisa confiar. Então, a entidade precisa ter credibilidade. A entidade precisa ter uma imagem. A entidade tem que ter integridade. Como disse o colega, quando começamos lá no início, ainda muito jovens, a pergunta que nos veio, por que fundação? Poderia ser uma associação, que é algo mais simples de lidar e tal. E a resposta minha e da minha esposa é por isso mesmo. Porque nós queremos um Ministério Público do nosso lado. E é por isso que a integridade, que para nós integridade não é um programa, é um jeito de ser. Isso nasce lá atrás, quando a gente decidiu ser uma fundação. E a mensagem que é passada dia a dia para os colaboradores é integridade. Em qualquer situação. Então, não é um programa, é uma cultura. Eu peço licença para ler dos 4 valores, um valor da Fundação Sara. Integridade é para nós o pilar ético e moral da instituição, que pauta suas atitudes e comportamentos pela honestidade, lisura, justiça, retidão e idoneidade, de modo a serem traduzidos em transparência e verdade. Aqui eu agradeço aos nossos colaboradores por essa história maravilhosa que a gente tem escrito nesses 25 anos. E agradeço a Deus por ter me permitido fazer parte disso, pedindo que Ele continue nos guiando nesse caminho. Obrigado a todos. Obrigado, Sr. Álvaro, e parabéns a todos da Fundação Sara. Senhoras e senhores, ouviremos agora o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior. Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Quero saudar o Corregedor-Geral Adjunto, responsável pelo Programa de Integridade da instituição, o Procurador Mauro Flávio Ferreira Brandão, a Secretária-Geral da Procuradoria, promotora Cláudia Ferreira Pacheco. Saudar a coordenadora do nosso Centro de Apoio ao Terceiro Setor, as promotorias do Terceiro Setor, Tatiana Pereira, também a minha querida amiga Valma, titular da 21ª, aqui por ela mandar o meu abraço para o Marcelo Costa, saudar a superintendente executiva da Fundamiga, a Júlia Caldas, o vice-presidente, nosso sempre colega estimado, procurador de justiça aposentado, Tomás de Aquino Rezende, a gerente jurídica da Fundação ArcelorMittal, Ana Bernardino, presidente do Conselho Curador da Fundação Filantrópica e Beneficente Saúde, Arnaldo Gravasa Filho, Zé Bueno de Magalhães, diretor, presidente da Fundação Sara,
a Marlene Cavalcante Albuquerque, fundadora e mãe da Sara, todos os servidores que estão aqui, e pedir desculpas do pequeno atraso e a urgência de sair. Eu queria ficar mais, até ouvir mais sobre o trabalho realizado por essas fundações, mas tenho que assinar um acordo no tribunal daqui a pouco. Eles estão me esperando lá, os desembargadores todos, e voltar aqui para assinar um outro no Compor, e depois assinar um outro aqui no outro prédio de frente. Tem 3 acordos, para 5h30 ainda dá posse para o Conselho Superior. Então, eu estou correndo aqui para atender a tudo, e tomei posse segunda-feira, então está tudo ainda muito tumultuado. Mas queria dizer que eu fico muito feliz aqui desse reconhecimento que o Ministério Público, juntamente com a Fundamig, fazem a essas instituições, verdadeiras instituições. A imagem que tem muita gente do Ministério Público, que foi traduzida aqui pelo senhor, é uma imagem que não corresponde à verdade. E na vida, às vezes, um ato mancha tudo. É como uma pedra numa poça d'água. Ela, mal jogada, ela suja a água toda. E o Ministério Público, por outro lado, realmente é uma instituição que tem que ser exigente, porque ele tem um compromisso constitucional com a sociedade, não pode ficar entregando medalha e títulos para todo mundo, porque é uma marca que se traz. E hoje, nós aqui somos membros da instituição, amanhã não seremos mais, como ontem não éramos. Então, nós zelamos muito pelo conceito da instituição, tanto que temos o programa nosso de integridade agora, que está sendo executado, e, portanto, não podemos fazer reconhecimento sem que a lisura de um lado, a integridade do outro, e a profundidade do trabalho seja executada. Então, muitas vezes, a imagem que se tem é que o Ministério Público exige demais, fiscaliza demais, inviabiliza demais. O TAC que está sendo resolvido lá no Compor agora tem um pouco disso, estão tentando ajustar lá. E a instituição, ao contrário, deve reconhecer os méritos de quem faz correto, que não faz mais do que obrigação. Mas nesse mundo que nós vivemos, quem faz correto tem que ser aplaudido, sim. Na segunda-feira, na minha posse, eu fiz questão de deixar 2 páginas, uma para cada, para os empresários e uma para os prefeitos. Porque nós não podemos tratar os prefeitos como bandidos. Pode ter bandidos que estão prefeitos, mas os prefeitos não podem ser naturalmente bandidos. Empresário já exerce uma função social heróica nesse emaranhado de leis, de exigências, de cobranças. Hoje o empresário do acordo que está sendo feito ali agora, no outro prédio, me ligou de manhã, eu vou desistir. Empreendimento enorme, a contrapartida de 55 milhões de reais. Ele vou desistir porque se for esse grau de exigência, estão querendo exigir agora que ele só iniciar a obra dele, depois faça as contrapartidas, começaram as contrapartidas. Só que as contrapartidas podem demorar a licenciar. E o que acontece? Precisa de uma urgência, porque o empresário tem que investir e ganhar, gente, senão ninguém vai investir nesse país. Então, nós temos que trabalhar nisso. E as fundações, as entidades do terceiro setor ocupam o espaço que seria do poder público. Né? Quer dizer, o poder público com sentimento, com gente, com coração, né? com a sociedade realizando. E, portanto, aí uma das razões que a Tatiana é a nossa coordenadora é porque ela tem essa visão. Ela não está ali para punir simples e puramente. Nós não podemos ir para casa felizes que punimos. Nós estamos voltar para casa felizes porque cumprimos o nosso dever. E muitas vezes o dever nosso não é punir, é achar a solução, encontrar a solução, mostrar os caminhos. Então eu vi aqui 3 instituições que construíram belas histórias, um com coração familiar, a outra no atendimento a uma população enorme,
uma empresa com visão social. Estou indo para o Tribunal de Justiça, não sei se é para assinar um acordo, se é com a própria Arcelor, não tenho certeza não, mas é uma dessas outras das empresas grandes, que agora às 15h30 a desembargadora, quando eu estava chegando, eu estava passando um horário para 15h30 para que eu pudesse chegar. Então, Tatiana, Valma, Tomazinho, que está na iniciativa privada hoje, mas o coração é público, continue fazendo isso, sabe? O reconhecimento é uma simples placa que custa 300, 400 reais, mas ela vem com o sentimento que está ali, com o reconhecimento que está ali, grafado para as pessoas, as instituições que procuram fazer o bem das pessoas. Até acho, se me permitir uma sinceridade, que nós devemos ter feito esse evento com um público bem grande para eles verificarem que as pessoas que fazem as coisas adequadas, elas têm reconhecimento. Quem não faz, aí é outro caminho, outra porta que a gente abre. E aqui, as instituições do terceiro setor, que para nós, quem prestar muita atenção, estava dizendo isso na reunião terça-feira, nós temos uma causa pública, que ocupa a nossa função, área penal, e temos uma outra, que é a sociedade inteira. Só que a sociedade inteira nós cuidamos com uma promotoria, e o resto, 10, 20, 30, 50, 100 promotorias, nós temos que ter um olhar mais forte para cá, para estar junto, para atender, para dar respostas imediatas. Então, o nosso compromisso, o meu pessoal, é que nesses 2 anos nós entreguemos a área que você coordena à altura da grandeza que ela tem. E, por fim, queria dizer que a minha felicidade de estar aqui numa solenidade de uma fundação da minha terra natal, Montes Claros. Então, fico muito feliz disso. Na minha posse, eu contei a minha história, meu orgulho de ser da terra do piqui, da carne de sol, da cachaça e de um monte de coisas boas, de cultura, de inteligência, né? E agora, mais uma vez demonstrado, gente de sentimento, né? Que é o Norte Mineiro, não sei se todos conhecem lá, todo mundo que vai para lá pode até não gostar do calor, pode até não gostar da estrada, mas gosta do povo, não é isso? Eu fui promotor numa região aqui metropolitana, para terminar, e aí a minha casa era uma cidade com poucas garagens, aí minha casa tinha uma garagem aberta, e meu carro era novo, né? E naquela época o promotor ganhava muito mal, continua ganhando mal, mas ganhava muito mal. Eu consegui comprar um carro novo no consórcio, e ele ficava no sol e na chuva na cidade. A cidade tinha sol, chuva, neve, tudo no mesmo dia. Daqui a pouco você possa saber qual que é. E o vizinho nunca me ofereceu a garagem dele, que era de 8 carros coberta. E ele só tinha um. Até o dia que eu ofereci para pagar e passei a guardar meu carro lá. E eu ficava pensando, lá na minha cidade, meu pai tirava o carro dele da garagem para colocar o do visitante. É o que vocês fazem diariamente. Tiram o tempo de vocês, o lazer de vocês, a saúde de vocês, o sentimento de vocês para ajudar as pessoas. Parabéns. Obrigado, vou pedir desculpas que eu não vou ouvir o colega Mauro Flávio, mas nós temos missões com os atingidos lá no tribunal, aqui com a comunidade inteira, viu? Parabéns. Contem sempre com o Ministério Público de Minas Gerais. Obrigado. Para o encerramento desta cerimônia, ouviremos o Corregedor-Geral Adjunto e responsável pelo Programa de Integridade do MPMG, Mauro Flávio Ferreira Brandão. Muito boa tarde, sintam-se todos cumprimentados, já acolhidos aqui pela instituição e pelo nosso chefe, de maneira que eu me dispenso a fazer esses cumprimentos. Um cumprimento em especial tem que ser feito a Tatiana, pela iniciativa dela, pelo trabalho que ela desenvolveu e conseguir congregar nesse momento tanta gente de bom coração. Nós estamos aqui reunindo 2 perfis institucionais. O perfil institucional do Ministério Público, que é um perfil constitucional e que
diz o artigo 127 da Constituição que o Ministério Público incumbe ao Ministério Público a defesa dos interesses sociais e de zelar pelo efetivo serviço público, pelo bem do serviço público. Vejam bem o que é a missão do Ministério Público, que talvez vocês não saibam, e que está escrito na Constituição. Interesses sociais e serviço público. Eu conto brevemente para vocês que eu tive a oportunidade, no ano de 1992, de ser assessor do nosso então Procurador-Geral de Justiça, Castelar Modesto Guimarães. Naquela ocasião, a Constituição brasileira era muito jovem. Ela foi promulgada em 88, e em 92 o Ministério Público estava se armando para ser o que é hoje, com essas atribuições na defesa dos interesses sociais. E nós recebemos, naquela ocasião, a visita do Ministério Público do Japão, para conhecer o Ministério Público brasileiro, o perfil novo do Ministério Público brasileiro. E eu fui incumbido de fazer a apresentação, obviamente não em japonês, né, aos colegas do Ministério Público do Japão. E contei com muito orgulho todas as nossas atribuições na defesa dos interesses sociais. O Ministério Público defende o meio ambiente, o Ministério Público defende o idoso, a educação, a saúde, o consumidor. Todos os interesses sociais são defendidos pelo Ministério Público. E causei o arregalar de olhos dos japoneses quando eu disse isso. E, por fim, quando acabei a apresentação, eles me indagaram: realmente vocês fazem isso no Brasil? Eu falei: sim, com muito orgulho a gente faz essa defesa dos interesses sociais. E vocês, lá no Japão, o que fazem? Não, lá quem faz a defesa desses interesses é o cidadão. Aí caiu a ficha de que o Ministério Público brasileiro só recebeu essas atribuições constitucionais por um grande déficit de cidadania. O nosso povo passou, com o reconhecimento de direitos na Constituição de 88, passou a tê-los, mas não sabia e não ainda sabe os exercê-los. Por isso foi entregue a tutela desses direitos ao Ministério Público, e não que o cidadão por si o fizesse. E o sonho nosso é que o cidadão um dia assim o faça, e que dispense o trabalho do Ministério Público pelo exercício próprio da cidadania. Esse déficit de cidadania também é suprido por vocês, terceiro setor. Vocês estão atuando na área de educação, na área de saúde, na área de assistência, exatamente suprindo o déficit da cidadania. E, mais do que isso, suprindo o déficit de políticas públicas efetivas que o Estado tem que atender ao cidadão. Vocês, juntamente com o Ministério Público, que zelamos por esse serviço, que defendemos os interesses, estamos ao lado de vocês na execução do trabalho que executam no dia a dia em suas fundações. O velamento das fundações que o Ministério Público faz, e principalmente agora, a promoção, o fomento à integridade em cada instituição, não é porque o Ministério Público quer efetivamente tomar conta da instituição. Muito pelo contrário. O fomento à integridade é o grande reconhecimento, já dito aqui, de um valor inestimável, que é a imagem reputacional da instituição. E isso, quem tem, sabe o quanto vale. E quem não tem, ainda aprenderá. E o fomento à integridade nas instituições não é por acaso, no terceiro setor. Ele é feito principalmente porque é um solo absolutamente fértil à disseminação da cultura da integridade, da ética e da conduta moral. Coisas caras a todos nós e que vemos faltar no dia a dia na nossa vida. Vocês são mais do que o solo fértil. Eu acho que, junto com o Ministério Público, com essa meta de construção de um mundo melhor, nós somos, juntos, os elos que conseguem constituir a corrente do bem, e assim a gente fará. Muito obrigado.
podemos quebrar o protocolo aqui com a fala do Dr. Tomás de Aquino. Por gentileza, Dr. Tomás. Pode não. Aproveitar o público. Vamos considerar que o evento foi encerrado, porque tem um ditado que diz Roma locuta, causa finita. Depois que Roma fala, o mundo cala. Não é razoável falar depois do procurador-geral, depois do corregedor-geral. Então, consideremos que a solenidade já foi encerrada, eu estou falando num pós-evento. Mas, realmente, por insistência da doutora Tatiana, a quem eu não tenho a petulância de desobedecer, as minhas colegas Valma, Cláudia, que é titular da promotoria que eu ocupei por muitos anos, na verdade, por 18 anos, Tatiana Pereira, que me sucede no CAOTES. Os funcionários do CAOTES, alguns já estavam lá quando eu trabalhei lá, me aposentei em 2013. Querida Júlia, da Fundamig, senhores e senhoras das fundações premiadas, servidores do Ministério Público, com quem tive uma boa convivência nessa casa. É realmente uma honra para mim estar aqui. E é a minha história, é a minha história. Eu estava lá na fundação da Fundamig. Eu estava lá. Eu estava lá na ArcelorMittal por várias vezes, Fundação Sara, estive lá por algumas vezes, enquanto promotor de justiça, depois advogado. E a Gavasa, falei que queria conversar com o senhor depois, há 11 anos atrás, eu orientei um processo, e a gente chamou, na época, de uma intervenção branca, era dos plantadores de cana, me parece, da cooperativa dos produtores de cana do município. Era Evaldo, que era o gestor, e estava tendo alguns problemas administrativos. Doutor Galba e doutor Sérgio me chamaram, vieram aqui no CAOTES, e nós fizemos lá a intervenção. E eu tive a oportunidade de indicar um advogado para assessorar os senhores lá, que é o Maurício Couto, meu advogado associado, que continua lá até hoje. Talvez por isso tenha essa integridade, que o Maurício é muito exigente. Mas é dizer isso, que o CAOTES, as fundações, a Fundamig, são a minha história. E a minha história boa, a minha história que vocês mudaram os meus conceitos. Em 2006, quando foi publicada a pesquisa Diagnóstico do Terceiro Setor, mudou todo o meu entendimento, que eu vi quem eram as instituições, aonde estavam, o que faziam, por que faziam e como faziam. E quando eu percebi, doutor Mauro Flávio, que 78,6% das internações hospitalares do SUS são feitas pelas filantrópicas, são feitas pelos Gavasa, são feitos pelo Sara, são feitos pelo Felício Roxo, pela Baleia, pela Santa Casa, pela inúmeras aí, Baleia, Santa Casa, Felício Roxo, Hospital Evangélico. Se tirar essa saúde filantrópica, é o caos. A educação, Mitral, uma instituição do terceiro setor custa 1/3 de uma instituição pública e atende 3 vezes mais alunos, com mais qualidade. Com mais qualidade. Na área de assistência social, é o concurso do terceiro setor. Desde a inauguração da Santa Casa de Santos, que foi a primeira instituição de caridade do Brasil, o primeiro terceiro setor do Brasil, aí vem Sociedade de São Vicente de Paulo, várias instituições das igrejas católica, evangélica, e assistência social, quem faz no Brasil é o terceiro setor. E faz com eficiência. E não sei se felizmente ou infelizmente, mas o momento que o país atravessa, saindo dessa pandemia, guerra nesse mundo aí, essa questão política absurda que nós estamos vivendo, de qualquer jeito que solucionar vai ser ruim. E nós temos aí essas pessoas que doam a vida, doam o tempo, doam o nome, doam dinheiro, doam recursos, doam inteligência para minimizar ou para resolver
alguns desses graves problemas sociais e ambientais. Tudo isso que eu disse é para a gente refletir, e o doutor Jarbas disse que vai dar mais grandeza para o CAOTES, para a promotoria de terceiro setor. Faça isso, façam isso, Ministério Público, porque vocês estão fazendo o que a sociedade precisa. Porque, com o Ministério Público apoiando, essas pessoas podem quintuplicar esse trabalho excelente e eficiente que elas fazem. Então, a minha fala se resume em 2 aspectos: da gratidão pela providência a Deus, por ter me dado essa oportunidade de servir. E o dia que eu descobri o que era o grande poder que eu tinha como procurador de justiça, que era o poder de servir, eu mudei a minha conduta. Então, é gratidão a Deus por ter me dado o poder de servir. E de súplica, de pedido a essa instituição que eu servi por 23 anos, que eu continuo sendo um dos grandes admiradores, e que eu tenho como a instituição que pode salvar o Brasil, que ela faça, sim, com que essas pessoas não só recebam um prêmio de integridade, mas tenham em nós um escudo e um parceiro que não as deixe sucumbir a essas intempéries da vida. Muito obrigado. O MPMG agradece a todos pela presença e parabeniza as fundações premiadas. Obrigado, boa tarde.